Oi, pessoal! Hoje nós vamos decorar essa garrafa. É uma garrafa de vinho, um formato bem bonito. Aqui para adiantar, eu já passei duas demãos bem passadinhas de primer para metais PET vidro da Acrylex. É um produto à base de água, na cor branca, e ele vai proteger o vidro e preparar para receber a tinta. Eu passei duas camadas bem caprichadas, perceba que ele está bem branquinho. Para esse projeto, eu vou utilizar a tinta PVA na cor mineral da Acrylex. Pode ser acrílica, tá? É que a minha PVA está mais fluida. Já coloquei aqui, vamos passar com o rolinho, que é para não ficar nenhuma marquinha do pincel. Uma ou duas camadas para ficar bem fechadinho. Tem que passar embaixo também, bem caprichado. Se essa camada estiver bem coberta, uma só basta. Passa uma camada bem generosa. E alisa bem, sem deixar nem falha e nem excesso. É uma cor muito bonita. E vamos passar sobre toda a garrafa. Pronto. Aproveitei e passei duas demãos para ficar bem fechadinha, tá? Já está seca, completamente seca, tá um pouquinho quente ainda, que eu sequei com soprador. Mas vamos aqui agora analisar. A nossa proposta é decorar usando este rótulo de biscuit. Esse rótulo de biscuit eu fiz, aqui tá escrito antigo e vintage. Eu fiz utilizando esse molde de EVA da Litoarte. Vintage, antigo e vintage. O código é Litoarte MX002. Perdão, MOL002. Tá? Pode ver, uma curiosidade aqui dos trabalhos com biscuit. Foi exatamente esse molde que eu usei, eu fiz ontem. Ele de ontem para cá, ele secou, deu uma ressecadinha normal para desidratar, e ele diminui o tamanho. Pode ver como ele está 5 milímetros, 6 milímetros menor do que o molde que nós tínhamos feito ontem. Eu utilizei meio a meio massa comum com a massa flexível da Polycol. Então, ele fica ainda um bom tempo assim, bem maleável, dá para colocar fazendo curvas e tudo, tá? Com essa, então, aqui, molde carimbo para rótulo da Litoarte. Como essa garrafa tem essa superfície grande aqui, eu achei que esse rótulo vai cair muito bem aqui. Olha que beleza. Parece que foi feito para esse rótulo. Então, agora nós vamos avaliar aqui a decoração, tá? Passei, então, mineral. Eu quero fazer uma coisa mais clara. Não quero fazer um envelhecido tão forte, como eu costumo fazer. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma pátina esponjada com a tinta acrílica fosca da Acrylex na cor caramelo. O código é 569. Vou fazer uma pátina esponjada em toda a garrafa, uma pátina bem suave, só para não ficar assim chapada. E depois eu vou ver qual é a cor que nós vamos fazer aqui para combinar. Nesse caso, como a garrafa vai ficar num tom mais claro, nós podemos escurecer um pouquinho o rótulo para dar um contraste, tá? Então, agora nós vamos fazer uma pátina esponjada com a cor caramelo da acrílica fosca da Acrylex. Tá? Vou preparar o material e vamos fazer. Agora nós vamos trabalhar então com o esponjado na cor caramelo, repetindo, acrílica fosca, Acrylex. Eu posso fazer o esponjado
Com a esponja marinha, com essa esponja furadinha bem macia, essa aqui é da Pigmeu, ou com essa que eu adoro, que já tá toda estrupiada, mas eu adoro usar, que essa eu comprei na Loucas por Caixa. Tem uma aqui zerinho, novinha, mas eu ainda não dispensei a minha velhinha, de tanto que eu gosto dela. Ela ainda tá muito boa para trabalhar. Quanto mais velha, mais interessante fica a textura, tá? Ela tem também furinhos, né? Diferente desse, cada um vai dar um resultado na textura, mas todas elas são ótimas, tá? Pode fazer também com aquela amarela de cozinha, mas a amarela de cozinha não tem furos, então você pode fazer os furos dando beliscões na esponja amarela lá do macio. Então vamos lá, eu vou fazer, deixa eu ver, vou fazer com a esponja marinha hoje, para mudar um pouquinho. A esponja marinha, você tem que hidratar. Ela é dura, 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 dura. Coloca na água limpa. E tira bem, ó, tem que estar bem hidratada. Quanto mais hidratada, melhor. Ela pura, ela dura. Agora, tira todo o excesso da água. Todo o excesso. Vamos trabalhar da seguinte forma. Fica interessante usar com o lado bem cheio de buracos assim. Esse aqui não fica bacana usar, tá? Aqui mais ou menos. Esse lado aqui tá mais interessante. Então, eu vou pegar a tinta um pouquinho. Bato, 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 para que ela fique misturada com a água que tem ali. Mas eu vou fazer isso só num pedacinho da esponja. Aqui tem tinta, aqui não tem. E isso tem uma finalidade. Deixa eu bater mais um pouquinho, que eu preciso dela mais fluida. Pronto. Agora eu vou fazer uma pátina esponjada em toda a garrafa, em alguns lugares mais e outros menos. Eu não vou deixar aquelas marcas grandes, tipo carimbo, porque eu acho que fica exagerado. Vamos fazer uma coisa mais delicada. Então, vamos lá. Com esse lado aqui tem a tinta. Nós vamos bater suavemente. Ó, ficou marcado. Agora eu venho com a parte que não tem tinta e dou uma suavizada. E vou suavizando. E vou morrendo com essa... Ó, eu diluí a tinta, tá? Aqui tem um fiozinho, um pelinho, pronto. Certo? Novamente. Aqui. Pus a tinta. E agora, com esse lado, eu suavizo. Suavizo e venho puxando para cá. No que eu puxo, ele vai suavizando e vai diluindo lá em cima. Ó, eu posso diluir mais ainda com o lado que não tem tinta, que só tem água. E vai ficando suave. Então, fica alguns lugares uma manchinha e outros lugares não. Outro pelinho aqui. Isso é normal, pronto. Agora, eu quero fazer para cá, nessa região aqui, eu posso caprichar um pouquinho mais. Então, novamente, coloco bastante e suavizo. Isso vai do gosto, eu prefiro assim. Não deixo tão marcado. Ó, eu tô com a parte onde tem só água. Então, eu vou suavizando. Outro pelinho. Deixa eu tirar com o pincel que vai ser melhor. Pronto. Onde tá a tinta? Aqui. Vamos, então, suavizar. Continuando. Já sequei. Agora eu posso pegar e continuar. Bem pouquinho tinta.
Ó, nesse caso, como eu já usei, já manchou bastante, vamos lavar, que é melhor. Enxágua para tirar o excesso de tinta, para não correr o risco de, onde eu quero ela só com água, de ter tinta e estragar meu trabalho. Então, volta e meia tem que dar uma lavadinha na esponja para tirar a tinta. Pronto. Tira bem excesso de água. E vamos lá novamente. Lado crespo. Como eu falei, aqui não fica bom e nem aqui. Tem que ser onde tem ranhuras, onde tem mais relevo, mais buraco. De novo, um pouquinho de tinta, bem pouquinho. Esse é o suficiente. Bate, bate, bate. Só num lado, não bate em todo. A tinta tá só aqui. Agora vamos lá. Esse lado tá pronto. Agora eu vou fazer aqui. De novo, tinta. Bato, 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 bato. Pode apertar. Se fizer pouco, vai ficar marcado assim. E assim não é bonito. Então, bate, porque essa água aqui vai facilitar. Agora eu viro e no lugar onde só tem água, eu vou suavizando. Quer deixar um lugar mais forte? Pode. Vamos deixar um lugar mais forte aqui. Mas suaviza. Não deixa marcado porque fica exagerado, fica feio. Então, suaviza um pouco para ficar uma coisa harmoniosa. Posso virar para segurar e ficar numa posição que fique melhor para trabalhar. Ó, aqui na beiradinha, já no final, eu posso, de repente, se eu quiser, deixar um pouquinho mais forte. Vamos deixar um pouquinho mais forte aqui. Pegar até mais um pouquinho, bater, bater, bater. E suavizar. Não esquecendo que nós vamos colocar o rótulo, ou nesse ou no outro lado, mas nessa parte mais larga, nós vamos colocar o rótulo. Ó, aqui ficou um pouquinho mais forte que aqui. Beleza. Isso vai do gosto. Ó, forte aqui. Agora eu suavizo. Aqui também. Não pode esquecer do fundo. Aqui eu quero suavizar um pouquinho nesse meio. Pronto. 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 Tá tudo certo. Eu acho que eu quero um pouquinho mais aqui. Então, vamos... Coloca a tinta. Suaviza. Ó, fiz uma pequena alteração aqui. Quando eu sequei, eu senti necessidade de fazer um pouquinho mais forte aqui. Eu gosto de fazer as extremidades um pouquinho mais forte. Então, para não trabalhar com pincel chanfrado, que muita gente não conhece, eu fiz da forma mais fácil de fazer um sombreado, quase um sombreado, né? Com a própria esponja. Botei um pouquinho mais de tinta aqui e fui suavizando. Então, ficou como se fosse um sombreado, tá? Entendeu? Um pouquinho mais escuro aqui, um pouco mais escuro aqui, certo? Isso também, como eu falei, vai do gosto. Agora, nós vamos pintar esse rótulo. Eu vou fazer uma pintura, vou trabalhar com tons degradê, com essa garrafa. Eu botei o mineral, depois eu coloquei o caramelo, tá? Que foi como eu fiz esse esponjado, mais forte aqui, mais fraco aqui. E agora eu vou pintar o rótulo com siena natural fumê da Acrylex também, acrílica fosca da Acrylex, número é 539. Eu vou pintar todo ele, lateral e frente, atrás não precisa, com essa tinta chapado, para depois fazer a pátina de envelhecimento. Pode passar direto, não precisa primer.
Se fosse resina, precisaria, tá? Mas como é o biscuit, não há necessidade. De preferência, trabalhar com pincel macio, porque o pincel de cabo amarelo, esses daqui, eles arranham, deixam marcado, ó, deixa marcado, tá? E aí não fica bonito, na hora de envelhecer fica aparecendo, a menos que você queira esse efeito arranhado. Não é o caso, eu aqui quero ele bem certinho, sem riscos. Então, coloca bem em toda a profundidade, né? Todos esses meandros aqui. E pinta todo ele, inclusive nas laterais. Se você não tem pressa, pode deixar secando sozinho. Nesse caso aqui, eu vou acelerar com o soprador, de longe, sem deixar torrar. Quem não conhece o soprador, ele é uma ferramenta que esquenta muito. Ela não tem vento, porém tem calor. Então, é perigoso de queimar a mão, queimar o trabalho. Ó, pincel bem macio, passei por tudo. Agora, eu vou secar com o soprador. Vou botar aqui e vou secar com cuidado, de longe, para depois passar mais uma demão. Bom, temos o rótulo pintado, 2 camadas de Seno Natural Fumê, acrílica fosca da Acrylex. Sequei com soprador, poderia ter secado com secador também, ou deixado ao sol, ou secar ao tempo, para amanhã usar. Porém, eu vou terminar agora, então eu posso acelerar a secagem. Uma curiosidade, uma informação a respeito dos rótulos de biscuit é que você aquece e ele fica mais flexível. Então, se por acaso você fez já alguns dias e ele já está mais rígido, você pode aquecer para você poder colocar em partes arredondadas, para você fazer essa curva, por exemplo, numa garrafa arredondada, ele pode ficar maleável a ponto de você fazer esse movimento, certo? E aqui não há necessidade, porque aqui não tem tanta volta, né? Aqui já é mais reto. Então, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos dar uma pequena envelhecida nessa peça aqui. Eu vou usar Bitume Colors da Acrylex na cor Mahogany. O número é 958. Bitume Colors Acrylex Mahogany 958. Ele é um gel envelhecedor. Vou usar também com pincel macio. Hidrata sempre o pincel. Vamos passar sobre toda a superfície, em todos os cantinhos. É importante que passe em todos os cantinhos, todos os baixos relevos. Da mesma forma, eu gosto de passar com o pincel macio para não arranhar, porque o pincel de cabo amarelo, a tendência dele, né, é ficar deixando marcas riscadas. Nesse caso, eu não quero isto. O gel envelhecedor, o Bitume Colors da Acrylex, se você usar, por exemplo, numa caixa, numa parte de madeira, numa tampa, numa moldura, você pode usar esse produto, o Bitume Colors, tem várias cores, você pode usar e fazer um trabalho com, deixando o tom mais deixando o tom e o destaque do desenho como se fosse uma madeira. Você pode riscar, pode usar carimbo de nó de madeira, que ele, por ser transparente, por ser gel, ele vai deixar um trabalho bem bonito. Ó, para me certificar que eu passei em tudo, eu passo para lá e para cá. Agora eu vou pegar um paninho, de preferência de malha,
E vamos tirar o pincel na água. Eu vou tirar, pode ser seco o paninho. Eu vou tirar o excesso, mas muito superficial. Deixa bem lisinho. Eu vou tirar bem superficial. Tirar o excesso superficialmente. Para mim vai do gosto. Tem pessoas que gostam de tirar bastante. Nesse caso aqui, para esse projeto, eu quero ele um pouquinho mais, mais escuro, para poder contrastar bem com a garrafa. E depois eu quero fazer uma outra pátina sobre ele. Ó, tiro bem pouquinho. Tem que tirar antes dele secar. Bem suave. Não estou apertando o pano. Pronto, pro meu gosto assim está bom. Tá? Tá parecendo uma plaquinha de madeira, não é? Agora eu vou secar novamente para fazermos a última etapa da pátina. Pronto. Seco, perfeito. Agora eu quero fazer uma pátina para não ficar tão contrastante. Aqui já tá bonito, né? Para não ficar tão contrastante ele escuro aqui e claro aqui, eu vou dar uma clareada com uma pátina para poder chamar a atenção para o alto relevo, para aparecer mais as letras e os arabescos, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar tinta PVA branca. PVA branca Acrylex. Então, vamos lá. Pincel de cabo amarelo, de preferência largo. Seco, esse pincel não pode estar molhado. Então, vamos fazer uma pátina com a tinta PVA da Acrylex. PVA na cor branca. Poderia ser acrílica. Um pouquinho de tinta na ponta do pincel. Espalho para que ele penetre nas cerdas e tiro todo o excesso. Ele tem que ficar seco e sem tinta. Ó, tá bem pouquinho. Agora, nós vamos fazer uma pátina sobre esse rótulo. O que eu quero aqui? Quero dar relevo, evidenciar esse relevo do rótulo. Então, com o pincel, bem pouquinha tinta, praticamente nada, eu vou fazer uma pátina seca sobre o relevo. Mão bem leve, para que ele pegue mais nas partes altas. Como que varrendo. Bem pouquinha tinta. Ele vai aparecendo as letras, tá? Vou botar mais um pouquinho que eu exagerei e tirei demais. Esse movimento é importante. Tira excesso. De novo. Um pelinho aqui. Depois eu tiro com uma agulha. Posso fazer assim também para clarear um pouquinho mais os relevos. De preferência, não deixando clarear o fundo, né? Eu não tô apertando o pincel, tá? Tá bem suave. Se o pincel tem muita tinta, ele já estraga esse trabalho.
Olha, pro meu gosto já tá bom. Pronto. Se você não quiser fazer essa pátina clara em cima, para evidenciar os relevos das letras do arabesco, você pode pegar uma pasta dourada. A Acrylex tem pátina cera dourada, tem ouro solar, tem ouro velho, tem bronze, tem cobre e tem prata. Aqui fica bonito um bronze ou algum das colorações de ouro. Prata aqui já não ia, acho que não ia ficar muito bom porque as cores são quentes, né? Poderia passar a pátina cera ou com o pincel dessa forma, tirando bem o excesso, ou mesmo com o dedo, põe no dedo e vai evidenciando aqui, passando nas áreas superiores. Ficaria bem chique também. Mas, nessa proposta, eu quis deixar um pouco mais de rusticidade na peça, tá? Então, agora, eu vou envernizar a minha garrafa para poder colocar e fazer o acabamento. Vou envernizar a peça, toda a garrafa, com verniz acrílico fosco da Acrylex. Chacoalha bem. Eu vou pegar direto da embalagem, pincel bem macio, limpo, hidratado. E aí, vamos passar o verniz, uma camada bem esticadinha, uma camada boa, mas bem esticadinho, para você poder manusear a garrafa e proteger a tua pintura. Mais um pelinho. Passa por toda a garrafa, embaixo também, e aí seca, para a gente poder voltar a trabalhar. Todo envernizado, tanto garrafa quanto rótulo. Tá? Passei verniz acrílico fosco da Acrylex. Passei com pincel bem macio. Aqui o rótulo eu passei com pincel macio e alisei com o rolinho para tirar os excessos que ficam nos baixos relevos. Então, eu passei com o rolinho depois para poder chupar o excesso de verniz. Agora eu vou colar e vou fazer o acabamento da nossa garrafa. Para colar, cola branca é a cola ideal para o biscuit. Atrás não tem problema, fica assim, porque a gente olha o estado da mão. A mão fica toda borrada, com certeza. Pelo menos a minha, né? Eu, se não sujar a mão, não sou eu. Cola branca, estica, inclusive nas beiradinhas, para que cole bem, sem excessos, porém em toda a superfície. Agora, umas gotinhas de cola instantânea. Nesse caso, eu estou usando a Tech Bond. Apenas umas gotinhas. Para ajudar a não escorregar. Pronto. Vou me levantar para ver a posição. É outra coisa interessante. Se for colar alguma coisa no seu trabalho, fique de pé. Porque aí você tem exata dimensão onde está. Olho por cima e eu vejo exatamente onde eu quero colocar. Aqui tá bem no meio. E aí eu vou pressionando, seguro, por alguns segundos, para que ela faça a perfeita
tenha perfeita aderência à garrafa. Se por acaso sair alguma coisa, tira rapidamente. Coladíssimo, tá? Verifica se não tem nada solto, se não tem cola escorrendo. Aqui tem um pouquinho. Pronto. Essa parte está pronta. Não se esqueça de fechar as colas, senão perde-se. Agora nós vamos fazer o resto da decoração. Como eu disse, se você quiser, você pode fazer, utilizar pasta metálica. A Acrylex tem as pátinas ceras metálicas, que fica lindo o trabalho, principalmente em cores escuras. Ao invés dessa pátina branca que eu fiz, você pode fazer a aplicação da pátina cera dourada, ouro solar, ouro velho, ouro, prata, bronze e cobre, são as metálicas, tá? Para fazer o relevo do rótulo. Nesse caso, eu quis deixar uma garrafa com uma decoração mais rústica. Então, eu fiz com o branco, envelheci com o branco, escureci para depois clarear, para dar o contraste. Agora eu vou continuar a decoração com estilo rústico. Eu vou colocar rami e duas bolinhas de madeira ao natural. Essa daqui já tem uma coloração bonita que vai combinar perfeitamente com a garrafa, tá? Então, nós vamos pegar um rami. E vamos fazer uma amarração. Eu posso fazer aqui ou aqui. Eu vou fazer aqui embaixo. Aqui, não. Vamos fazer aqui. Então, eu vou dar algumas voltas, só para fazer um charminho na garrafa, para não ficar pelado o pescoço. Então, vamos supor um tanto assim. Eu vou dar 1, 2, 3 voltas. Vou fazer com a outra também. Deixa eu ver aqui. 3. Não, acho que 3 tá bom. Vai do gosto, né? Vamos pegar uma tesoura. E vamos amarrar. Cortei, dei 3 voltas só, não precisa muita coisa. Aqui eu vou amarrar. E para garantir que não solte, eu vou botar, ó, vou dar mais um nozinho aqui. Apertadinho. E vou colocar uma gotinha, só por segurança, da Tech Bond. Pronto. Só para aquele nó não resolver soltar. Agora eu tenho 2 bolinhas de madeira. Tem que mexer aqui que o buraco não está bem pronto. E essa aqui. Agora eu vou colocar uma madeirinha aqui. E eu vou dar, veja bem, o buraco é razoavelmente grande. Se eu der um nó só, ele vai passar. Então, eu vou dar de 2 a 3 nós. Não posso deixar muito comprido, porque vai ficar em cima do rótulo. Então, eu tenho que chegar um pouquinho mais para cima. Vamos lá. Um pouquinho aqui. 1, 2, 3. 3 nozinhos. Agora eu vejo a altura que eu quero. Mais ou menos aqui. Aqui tá bom.
Agora ele não passa, tá vendo? E aqui eu corto rente. O outro eu posso deixar em tamanhos diferentes. Ou mais pra cima, mais pra baixo. Acho que eu vou deixar mais pra cima esse. De novo. 1, 2 e 3. Puxa bem. Corta. Tá feita a decoração. Tá? Essa garrafa, ela tem uma tampa que eu posso ou não usar. Ó. Eu posso ou não usar. Eu optei por não usar, porque eu vou deixar apenas decorativa. E para fazer decorativa, eu posso usar esses acessórios aqui, que eu compro em loja de artigos para bijuteria. Eu posso, por exemplo, se bem que esse tá bem brilhante, eu posso posso pintar com tinta chalk e colocar aqui para fazer só uma tampa decorativa. Deixa eu levantar aqui. Uma tampa decorativa, sem utilização. E aí eu posso fazer isso, colar, passar chalk, tinta chalk, colocar aqui para ficar tudo rústico. Se eu quiser, eu posso fazer tudo rústico. Pintar aqui também com uma tinta, com essa tinta, por exemplo, com a cera natural, envelhecer, colar esse cristal aqui, porque tem um buraco, né? E colar aqui com cola de silicone, perdão, com cola quente. E fica uma peça decorativa. Tá? Posso deixar assim? Posso. Vai ficar elegante. Porém, se eu quero dar rusticidade a essa peça, eu vou ter que combinar mais e deixar a peça sem esse brilho. Volto a dizer, pode usar a chalk, depois a tinta como essa daqui, e fazer um envelhecimento com betume colors. Ou até pintar, fazer esse trabalho que eu fiz aqui, com a tinta mineral e um esponjado com a tinta caramelo, certo? E se eu quiser deixá-la para uso mesmo, para conteúdo aqui dentro, preciso cuidar de não pintar ali dentro, no máximo na borda. Existem essas rolhas, esses fechinhos muito engraçadinhos que você compra na loja Metálica, tá? metálica.com.br. Tem uns bem bonitos. Ó. Prata velho, cobre, ouro rosé, outro prata velho e esse é ouro velho. Para o meu gosto, e para combinar aqui, seria o ouro velho. Esse aqui você pode usar com bebida, porque ele tem uma rolha e cabe direitinho aqui. Olha que bonitinho. Eu acho que eu vou deixar essa aqui. Que aí eu posso deixar essa garrafa com um líquido. Eu posso deixar um licor, uma batida. Eu posso utilizar essa garrafa no dia a dia. Ela tá envernizada, tá decorada e pode ser usada com sua batida preferida, o seu licor, tá? Utilizando o rótulo. O rótulo não, perdão, a rolha. Não ficou uma graça? É isso. Então, nossa garrafa está pronta. Obrigada. E se puder compartilhar e curtir, eu agradeço. Até a próxima!